Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo, Pastor Douglas Cavalcante para uns, Douglas Cavalcante para outros, autor do livro Entre o Céu e a Terra, juntamente com a Elisa Cristina, minha esposa, editora Autografia. Bem, primeiramente eu queria agradecer a Deus por mais uma oportunidade, ao Criador, e gratidão também a todos os internautas. Inclusive eu queria, nesse momento, agradecer pelo contato do Irivan e Catarina de São Paulo, tá? Muito obrigado aí, gratidão aí, muito obrigado pelas perguntas, né? Algumas coisas já mandei para eles algumas informações, né? Muitos conhecem a minha história, né? Dois filhos que partiram em menos de 3 anos, mais de 30 anos de evangelho, e hoje eu vou estar respondendo aí a pergunta do Juan, tá? É Juan, acho que é Juan, né? Se pronuncia Juan. Juan tem acompanhado o nosso canal, é evangélico, né? Assim como eu. E já teve algumas experiências também, que é um outro assunto que depois eu vou falar. É um outro vídeo que eu vou gravar, tá? Que ele comentou comigo. Mas hoje eu vou falar especificamente sobre o que ele tinha me perguntado antes, sobre algumas coisas, algumas dúvidas ele já tirou, né? Sobre a respeito dos anjos, né? Se os anjos, eles encarnam, né? Bem, vamos lá. A Bíblia diz o quê? Que o verbo se fez carne. Quem era o verbo? Né? O verbo, no caso aí está se relatando a Jesus Cristo. Quer dizer, Jesus Cristo com uma consciência, tá? Ele teve que o quê? Vir à terra e se tornar em carne. Por quê? Porque para analisar, vamos esquecer o verbo, vamos olhar de uma outra forma, tá? Eu gosto de olhar tudo dentro da lógica, tá? Um anjo vai vir à terra, né? Ou um ser de luz, né? Cada um dá um nome. Um anjo, um ser de luz, uma consciência, um espírito de luz, vai vir à terra. Vai vir à terra, pode estar no nosso meio passear, porque vive em uma outra dimensão, cujo qual não é permitido nem sempre a maioria ver, né? Mas alguns têm esse dom, esse talento, né? Dentro de um propósito para ver, mas os que não veem, a maioria, tá? Então eles vão vir à Terra. Podem passear, podem visitar, criar projetos em prol de nos ajudar, falar em nossa consciência com o propósito de nos ajudar, orientando ou desviando, como Satanás, por exemplo. Para quem não sabe, no grego, Satanás significa desviar. É um significado, tá? Não é aquele bicho de chifre, não. Significa é um desviador. Então, se considera que Satanás é o quê? Um espírito desviador. Ou espíritos, ou consciências desviadoras, que desvia a sua consciência, seus pensamentos bons, tá? Ou o seu espírito, que está buscando a luz para as trevas. Então a função dele é essa. Sendo que também muitos deles podem nascer entre nós. Pô, mas isso é bíblico? Sim. Jesus? Como que Jesus faria se ele viesse em espírito trabalhar no nosso meio? Nos ensinar na prática ali, conviver, comer, beber, dormir, está no nosso meio. Como? Então eu estava comentando isso com o Juan, estávamos conversando sobre isso. E essa conversa eu tive também com um amigo meu, que ele é teólogo, ele é pastor, ele é teólogo, e ele estava falando comigo assim: pô, rapaz, você sabe, pastor, que eu tenho teologia? Ele perguntou: o senhor tem teologia? Falei, eu tenho só o básico, eu não me interessei em fazer o bacharel. Eu vi que não havia necessidade. Ele falou: vou falar para o senhor, eu tenho teologia, mas nunca enxerguei isso que o senhor enxergou. Tem coisa que o senhor falou aí que tem lógica, tem sentido. Eu falei, então, porque existem coisas, por exemplo, existem coisas que está escrito aqui, né? Bíblia Sagrada. Isso aqui é uma Bíblia Sagrada infantil, tá? Tem de adulto. Mas não tem como escrever em 66 livros toda uma história de vida de um povo.
judaico e de experiências de homens e mulheres que tiveram. Não tem como escrever tudo. Seria necessário não sei quantas casas com livros e mais livros, quantos milhões de livros. Tá me entendendo? Por exemplo, só eu escrevi editado 2, mais 3 livros que estou finalizando. Um já finalizei, o outro já está quase na metade e o outro já está escrito na mão, né? Eu gosto de escrever no computador e na mão. Às vezes dá vontade. Então não tem como escrever. Então nem tudo a gente vai saber se não buscar do Senhor, a revelação do mundo espiritual. Até mesmo porque a Bíblia ela é revelada. E outra coisa, nem tudo está contido aqui. E a nossa Bíblia portuguesa, tá? Português, tá? Que foi traduzida em português, do grego para o português e do grego para o inglês também, eu descobri isso. Houve vários erros de traduções. Vários, tá? Eu descobri isso no mundo espiritual. Ninguém aqui na Terra me falou. Quem me falou foi os seres de luz, que outros chamam de anjo, e assim por diante. Cada um tem um vocabulário diferente, né? Outros consciência, e assim por diante. Mas hoje eu vou falar sobre a pergunta que o meu amigo deu. Então, Jesus ele teve que estar o quê? Entre nós. E para ele estar entre nós, tinha que o quê? Não tem outro caminho. Você ia ver Jesus, por exemplo, um corpo glorificado, você ia suportar ver ele? Outro detalhe, você iria ver ele como um fantasma, mesmo que fosse um anjo. Como que seria a vida de um ser num corpo físico, um ser num corpo espiritual? Opa, não tem lógica. Agora, uma coisa é o ser espiritual que somos nós, em um corpo físico, e todos se olharmos da mesma forma. Questão de consciência, pessoal. Todos nós aqui se olhamos da mesma forma. O sangue é vermelho, não é azul. Somos todos iguais. Agora, se misturasse seres, eles na aparência deles, e nós, da mesma aparência, mas sendo que com outra por estar dentro de um corpo físico, não ia dar certo. Então tem que ter o mundo físico e o mundo espiritual. Isso tudo a gente aprende na escola espiritual, que a gente participa, né? Aqueles que têm experiência fora do corpo, né? Que faz viagem astral e tudo. Sendo que quando você tem uma orientação, depende de quem vem essa orientação, né? Quem está te dando essa orientação no mundo espiritual, existem vários professores, líderes, mestres, né? Então depende, e tudo eu procuro trazer dentro de uma lógica. Então dentro da lógica, o ser espiritual tem que estar no corpo físico para que ele possa desenvolver o trabalho dele, cumprir a missão e o propósito dele. Então Jesus já veio com um propósito, com a missão. Tá, vamos lá. Hebreus capítulo 13, versículo 2, diz assim: não esqueçam da hospitalidade, porque por ela alguns, olha só, alguns, não são todos, alguns, tá? Alguns, sem saberem, hospedaram anjos. Sem saber. Aí vem a pergunta, como que você vai hospedar um anjo? Um ser de luz. Ah, olha a lógica entrando aí. Então vamos lá. Significado de hospedar. Vamos no dicionário. Alojar um hóspede. Você vai alojar, por exemplo, chega um hóspede aqui em casa, como veio semana passada a minha irmã, que dormiu aqui, opa, ela é um hóspede, ela não mora aqui, que mora eu e minha esposa, Eleusa. Então ela veio, hospedamos ela, dormiu aqui. Entendeu? E assim já veio visitante, veio sobrinho, veio sobrinha, veio prima, etc. Tá? Vamos lá. Alojar um hóspede, né? Significado. Então me diga, como hospedar um anjo, né? Se eles são espíritos, como nós né? Jesus teve que fazer, tá?
Jesus teve que vir encarnado. Isso aí, eu já falei sobre isso, tá? Isso aqui é um tópico que eu separei. Tive que anotar. Os anjos é o mesmo processo, né? Então, quer dizer, da mesma forma que Jesus teve que encarnar, não tem como você hospedar, alojar um anjo na sua casa, num quarto e tudo, se ele também não tiver como encarnar. Ele tem que entrar num corpo físico. Ele tem que estar num corpo físico. Para que o quê? Para que a gente possa hospedar ele. Por isso que aqui fala em Hebreus capítulo 13, 2. Muitos hospedam anjos, alguns, né, hospedaram anjos e hospedam até hoje, sem perceber que isso aqui não foi só naquela época não. Ainda continua acontecendo. Vamos lá. O processo é o mesmo. Significado de anjo. No cristianismo, no judaísmo e no islamismo, ser puro é um ser puro, tá? Servo de Deus, servidor de Deus, mensageiro de Deus, ele quer dizer, já vem com um propósito, né? Entre os homens, tá? Significado de espírito, a parte imaterial do ser humano, quer dizer, uma parte que nós não vemos, uma parte abstrata, não é concreta. A física é concreta, abstrata, mas abstrata também é concreta. Isso já é um outro assunto, chama-se ectoplasma, que é quando o espírito, se você procurar aí na internet, ectoplasma, você vai ver, a ciência estuda sobre isso, que é quando o espírito, existem casos, inclusive vários depoimentos, testemunhos de anos e anos atrás, de milênios atrás, tá? Séculos atrás, de que espíritos que têm o poder de se materializar, no caso um anjo. Por exemplo, Jacó lutou com um anjo, não diz lá a Bíblia? E não diz que o anjo ainda tocou nele? E como que ele lutou com um anjo? Aí é que tá. Que anjo era esse? É um anjo que usou ectoplasma, se materializou, ou é um anjo que estava em um corpo físico? Qual dos dois? A Bíblia não distingue. Mas nos dois meios, as duas formas, os dois instrumentos, eles têm como vir, tá? Vamos lá. Diz inclusive que quando Jesus ressuscitou, é porque o corpo dele houve esse processo do ectoplasma, né? Ele se materializou, na verdade, durante todo esse tempo aqui, né? Então vamos lá. Porque Jesus manda tocar nele, né? Mas isso é um outro assunto também, outro estudo. Vamos lá. A pergunta né? Aí foi a pergunta aí, tá? Existe um processo divino de preparação para que os anjos venham em missão ajudar os seres humanos na Terra, tá? Isso aqui é uma revelação que eu estou te passando, ou uma mensagem, interprete como quiser. Existe uma preparação toda, porque ele vem com propósito, tá? Ele vem com propósito. Isso eu vi, ninguém me falou nada, eu vi no mundo espiritual, tá? Então eles vêm com um propósito. Eu já falei aí no outro vídeo aí que a maioria das minhas experiências, a Vitória sempre me acompanha e pede para mim observar, tá? Porque ela é uma mensageira, né? Uma mensageira, acabei de ler aqui, tá? E não tinha como ficar muito tempo na Terra. Então vamos lá. Em missão, cada qual com um propósito. Então, o corpo é preparado para ele com um propósito. Ó, você vai nascer em tal nação. Você vai se destacar lá porque você tem que ajudar os demais que estão lá embaixo, tá? Que na verdade, a gente fala anjo, mas são seres de luz, igual a nós. A diferença é que eles já vêm com uma missão muito maior, muito mais impactante, tá? Porque vem nos ajudar a passar pela Terra, porque a Terra é a passagem, o processo até o final, porque não é fácil ir até o final. Vocês veem aí,
aflições, o número de suicídio é gigantesco. Não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Porque aqui é uma passagem. E aqui tem N situações. É como se fosse uma selva. Há momentos de paz, mas há momentos de guerra. Há momentos de amor, há momentos de ódio. E a gente tem que manter o equilíbrio para isso. Para isso eles vêm para ajudar em várias situações. Até em governos, né? Vem nos dar um empurrão para que a gente possa alcançar e chegar a completar a missão, que é o quê? Ir até a cruz. E quando chegar a nossa hora de partir, a gente ser bem recebido do outro lado. Tá? Então, se você hospedou uma criança que partiu, irmão e etc., um amigo que era muito querido, e depois veio te visitar, com certeza, num sonho e etc., né? Era um ser de luz, ou um anjo, como alguns interpretam, né? Sendo que cada um diz com um vocabulário diferente, né? Cada religião, filosofia, diz, outros dizem consciência, né? Que a consciência ela tem o poder de se transformar no corpo espiritual. Isso tudo eu vi, tá? Isso tudo eu vi, né? Espírito de luz, etc. Cada um tem um vocabulário. Mas vamos lá, Mateus 22:30. Existem muitas coisas já se concretizando, sendo poucas pessoas que estão percebendo. Exemplo disso, né, é a Bíblia, que é a base, mas não é tudo. O mundo não parou. Quer dizer, a Bíblia é a base, não parou. Deus continua revelando, Deus continua falando, as coisas estão acontecendo. A gente vai ver agora lá em Mateus capítulo 22, versículo 30, né? Tem 17 minutos. Vamos fechar aqui. Mateus 17. Versículo 30. Diz assim. Mateus 17:30 diz assim. Será que eu anotei certo? Mateus 17. Ou é 22? Ah, Mateus 22:30. Mateus 22:30. É bom, né, a gente errar de vez em quando. É sinal que nós somos falhos, né, pessoal? Mateus 22:30 diz assim. Pois, quando os mortos ressuscitarem, serão como os anjos do céu. E ninguém casará. E quanto à ressurreição dos mortos, será que vocês nunca leram o que Deus disse? Ele afirmou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Deus não é Deus dos mortos, mas sim dos vivos. Quem falou isso foi Jesus. O próprio Jesus falou isso. O que Jesus está dizendo ali é que a morte não existe. Quando fala que Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, o que Deus está falando ali é o seguinte, Jesus está falando o seguinte, que Deus não está preocupado com o corpo físico. Em que sentido? O corpo físico vai morrer mesmo, mas está preocupado com o nosso corpo espiritual. Porque o nosso corpo espiritual, ele vive, ele é eterno. Outros falam imortais, é a mesma coisa, é porque falam que é eterno, só Deus é eterno. Mas se somos imortais, não morremos, o sentido é o mesmo, tá? Aí muda de novo o vocabulário. Então o que eu quero passar para vocês, nós não somos isso aqui, pessoal. O corpo físico eu vi. Tá, Juan? Nós não somos muito mais lindos. Somos... Ih! Já viu uma estrela, Juan? Já olhou para o céu e viu uma estrela? Somos mais ou menos aquilo, ou até mais bonito do que uma estrela. Somos luz.
tá? Outros estão buscando as trevas, já são feios. Tem que se libertar muito ainda, tem que trabalhar muito ainda, tem que se desenvolverem muito, tá? Mas todos serão salvos. Isso eu tenho certeza, que todos se salvarão. Darão muito trabalho ainda, como já tem dado, mas serão salvos. Então, o que eu quero compartilhar, tá, com vocês sobre essa passagem, tá? Que isso daí já está acontecendo. Muitos já estão se tornando anjos. Quando se fala ressuscitar, não pense você que é o corpo físico que vai voltar, que você nunca vai ver isso. Isso eu te falo com lógica. É o corpo espiritual. Que alguns já alcançaram esse nível. Outros estão em processo ainda de evolução no mundo espiritual. Tá? E isso é um processo, é uma escalada que a gente dia após dia vai lutando e vai buscando e a gente vai alcançar também. Todos alcançaremos. Como? Através do amor, integridade, honestidade, respeito, tudo aquilo que nos faça ser um anjo ou um ser de luz, não um grande não, um ser de luz totalmente iluminado e perfeito. Muito trabalho tem aí pela frente. Tá bom, pessoal? Muito obrigado aí pela atenção aí. Juan, muito obrigado pela sua atenção também. A todos os demais internautas. Meu WhatsApp é 21 98631 6630. Facebook, Página Livre Entre Céu e Terra, página Projeto Vitória Cristina, página Superação, página Morte Física, só para mostrar que é morte física, página A Vida é para Viver, tá? E o canal no YouTube, Douglas Cavalcante, Projeto Vitória Cristina. Muito obrigado pela sua atenção. Forte abraço a todos aí. Tenha um dia maravilhoso. Espalhe amor. Shalom. Adonai.